Dragões, criaturas de mitos e lendas que fascinam a humanidade há milênios, não é mesmo? Mas vamos pensar um pouco além da fantasia. Será que um dragão poderia de fato existir de acordo com as leis da biologia que a gente conhece? Pois é essa pergunta que vamos explorar hoje. A imagem do dragão é algo impressionante, ela persiste. A gente vê desde mitos antigos, que talvez tenham sido inspirados por ossos de dinossauros, até os grandes sucessos de bilheteria de hoje. A ideia daquela criatura reptiliana gigante com asas nunca deixou de capturar a nossa imaginação. Ok, então vamos mergulhar nisso. Existe um campo de estudo formal que explora exatamente esse tipo de pergunta. É uma disciplina que mistura o rigor da ciência com uma imaginação super criativa para pensar em como a vida poderia ter evoluído de um jeito diferente. E olha, isso não é só sobre inventar monstros, viu? É um exercício de imaginação que se baseia em princípios biológicos reais, como evolução, ecologia e biomecânica. É, no fundo, uma forma de explorar os processos da vida usando exemplos que são ficcionais. Essa ideia, na verdade, tem uma história bem fascinante. Começou lá com os primeiros romances de ficção científica, tipo os de H.G. Wells, mas pegou fogo mesmo nos anos 80 com o trabalho de Dougal Dixon, que imaginou um mundo inteiro daqui a 50 milhões de anos. Hoje é um campo super vibrante, tanto na ciência quanto na arte. Agora, vamos ao que interessa. Vamos aplicar esses princípios à nossa pergunta principal e ver como seria possível projetar um dragão que seja biologicamente plausível. Pensa nisso como um grande quebra-cabeça. Bom, essa é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Para construir nosso dragão, a gente precisa de um ancestral. Qual seria o ponto de partida mais lógico na árvore da vida? Vamos dar uma olhada nos candidatos. Primeiro, e se fossem mamíferos? Eles podem ficar enormes, são inteligentes, pensa num morcego gigante. Mas aí tem um problema, eles teriam pelos e não botariam ovos. Isso já não parece muito com o dragão clássico que a gente imagina. Certo. E as aves, ou os pterossauros? Bom, aves botam ovos, e algumas foram gigantescas, mas as asas de penas e a aparência geral não batem muito, né? Já os pterossauros chegam bem perto. São reptilianos, enormes, alados e botavam ovos. Mas, sendo bem sincero, eles ainda não se parecem com os dragões da nossa imaginação. A anatomia é diferente. Então, depois de descartar os suspeitos mais óbvios, chegou a hora de revelar qual é o ponto de partida evolutivo mais provável. E olha, ele vem de um ramo bem surpreendente da árvore genealógica dos dinossauros. A resposta para esse nosso quebra-cabeça biológico foi descoberta há pouco tempo e muda tudo o que a gente pensava sobre dinossauros voadores. Este aqui é o Scansoriopteripedidae, uma linhagem de dinossauros pequenos, parentes das aves, que tinham uma característica fundamental: asas com membrana tipo as de um morcego, e não asas de penas. Eles são o nosso ponto de partida perfeito. E olha só que interessante a estrutura da asa dele. Enquanto aves, morcegos e pterossauros basicamente rearranjam os mesmos ossos do braço e da mão de jeitos diferentes, o Scansoriopterygidae tinha uma estrutura única. Com seus 3 dedos e um osso do pulso super alongado, ele tem a base anatômica perfeita para uma asa de dragão. Essa criatura preenche quase todos os requisitos. Aparência de réptil, bota ovos, e pelo parentesco com as aves, a gente pode até supor que era inteligente, tipo um corvo, e quem sabe até se sentir atraído por objetos brilhantes. O único problema é o tamanho, mas isso a evolução pode resolver com o tempo. E aqui está ele. Partindo do nosso ancestral Scansoriopteridae, a gente consegue imaginar uma evolução que o transformaria num predador aéreo maior. Repara na cauda. Em vez daquela cauda pesada de dinossauro, ele tem uma cauda mais leve, parecida com a de um raptor, totalmente adaptada para o voo. Este, sim, é um dragão que poderia realmente ter existido. Mas o ponto principal é o seguinte: esse exercício de imaginar e projetar um dragão com base em regras biológicas não é só uma fantasia. Os mesmíssimos princípios de design que a gente usou aqui estão no coração de um campo científico novo e totalmente revolucionário. Essa citação é muito poderosa e marca a virada do nosso exercício de e se para aplicações super reais e que podem transformar o mundo. A imaginação que projetou o nosso dragão agora está projetando o nosso futuro. Basicamente é assim. Do mesmo jeito que a gente montou um dragão a partir de peças biológicas que já existiram, os cientistas agora estão projetando organismos do zero para resolver problemas do mundo real, que vão desde a medicina até o meio ambiente. Vamos ver um exemplo bem concreto de como isso já está acontecendo. A gente está saindo da especulação e indo direto para a criação.
Existe um paralelo muito direto entre o processo de pensamento que usamos para projetar o nosso dragão e o trabalho prático dos biólogos sintéticos. Os dois jeitos de pensar envolvem montar componentes biológicos para criar uma função totalmente nova. Isso aqui é um exemplo real de uma competição de biologia de engenharia. O que estamos vendo é o projeto genético de uma bactéria Stalker, que foi programada para detectar e se mover em direção a lixo radioativo, como que existe lá em Fukushima para ajudar na limpeza. É uma máquina viva projetada para uma tarefa bem específica. E é isso que nos leva da fantasia de volta para a realidade. Só que uma realidade que parece muito com ficção científica. A capacidade de projetar e construir vida não é mais uma questão de ser, e sim de quando e o quê. A pergunta que fica no ar para todo mundo refletir é: com todo esse poder em mãos, o que nós vamos escolher criar?